Olá, pessoal! Então, vamos continuar com o módulo 1 do curso de Ciência de Dados com Reprodutibilidade usando o Jupyter. Essa é a aula 2. Você começou o seu trabalho como cientista de dados, tem que processar uma tabela enorme que você não tem ideia do que tem lá dentro. Então, que tal ver algumas linhas desses dados para ter uma ideia de como são? Isso a gente consegue com um comando do Jupyter, que se chama sample. Nesse caso, é um sample de n igual a 3, são 3 linhas, e vai mostrar aí 3 linhas aleatórias desses conjunto de dados enorme que você tem para processar. Então, olhando aí, você vê que existe uma coluna chamada Song ID, Song Name, Artist ID, várias outras colunas, Speechness, Balance, Tempo. Então, já dá para ter uma ideia de como são esses dados. Ah, mas olha só, e se você quiser ver as N primeiras linhas ou as N últimas? Tudo bem, o Jupyter também permite você selecionar as primeiras ou as últimas linhas de um conjunto de dados. Então, mas olha só, são 24 colunas, tá? É uma tabela enorme, que tem 24 colunas, e você não sabe quais são os tipos dessas colunas. Tudo bem, para descobrir os tipos, um comando apenas, info, certo? Que vai mostrar aí que são as 24 colunas, a coluna 0 se chama Song ID, e é um tipo não nulo, é um objeto, explícito ali é um booleano, e assim por diante. Então, você tem o nome de todas as colunas com o tipo, certo? Ali se é nulo, se é não nulo, e com um comando só. Ah, mas e média, hein? Média, desvio padrão e tal, aquelas coisas assim que várias pessoas acham meio chatas de investigar, né, de calcular, usando uma linguagem de programação comum, ou usando até aquele aplicativo de planilhas, né? No Jupyter, não tem problema, você consegue ver todos esses valores com um outro comando, que se chama describe. Então, ele vai descrever as principais informações para esse data frame. Data frame, então, é o conjunto de dados, né, que pode ser, aqui está mostrado como uma tabela, mas não é um frame. Então, vai lá, popularidade, quantos valores são? 1.284. Qual é a média? Desvio padrão, o mínimo, os quartis, né, 25%, 50%, 75%, o valor máximo. Então, você consegue ver aí para todas as colunas esses dados com um comando só, sem ter que calcular nada. Isso tudo é o Jupyter que mostra para vocês. Mas olha só, aí você segue investigando esses dados, né, e vocês querem um histograma, né? Então, vocês pensam assim, mas é difícil, né, fazer um histograma das duas principais características da minha pesquisa, sabe? É difícil se você tiver que programar, ou tiver que usar uma planilha, mas no Jupyter é muito fácil. Olha só, tá aí. Uma linha de comando, você tem 2 histogramas, né, um para cada uma dessas características aí que você acha que são as mais importantes dos seus dados, Danceability e Acousticness. Tudo bem. Uma linha de comando, você tem os 2 histogramas, um do lado do outro. Você ainda pode comparar como que fica a distribuição desses dados nessas duas colunas. Muito fácil, né? Uma linha de comando. Tá, mas agora a minha orientadora, né? Todo mundo tem uma orientadora, um orientador, mudou de ideia e quer analisar a popularidade. Então, não quer saber de danceability e acousticness, que é a popularidade. Não tem problema. Tá? É fácil. Mas aí, olha só, quer comparar os artistas solos com os que colaboram. E, além disso, ela não achou a menor graça nesses gráficos aí, não. Os gráficos do slide anterior. Não tem problema. Tadá! A gente consegue ali com 6, 7 comandos, plotar um gráfico novo, usando as duas informações de interesse, né, que são artista solo e colaboração, junto dessa variável de popularidade. Eu sei que parece difícil, né, um monte de comando que vocês não entendem, mas calma lá que vocês vão aprender, estão aqui para isso. Então, usando esse conjunto aí de 6 comandos, vocês conseguem fazer um gráfico extremamente complexo, tá? Mostrando as duas variáveis de interesse, né? Os artistas solo e os artistas em colaboração, e a popularidade, como é que fica, então, para essas duas variáveis.
Simples assim. Mas ela queria escolher outro tipo de gráfico, né? Essa orientadora não está feliz ainda com aqueles gráficos que vocês mostraram. Não tem problema. O Jupyter permite usar várias bibliotecas. Uma das nossas preferidas no meu grupo de pesquisa é a Seaborn, tá? Que tem essa galeria de exemplos. Tá? Aí são só alguns dos exemplos. Então, você entra lá nesse site, escolhe o gráfico que você quer, pega ali, né, os comandos e adapta os comandos para os seus dados, e era isso. Simples, prático, fácil, rápido, sem demora. E o mais importante, depois que você tem esse gráfico, se você por acaso mudar a entrada, digamos que os seus dados tenham sido atualizados, não precisa refazer os comandos, você precisa rodar os comandos novamente. Então, para o mesmo comando, se os dados estão sendo atualizados, você roda de novo, o gráfico é atualizado. Muito fácil, gente. Então, assim, falei de gráficos. Qual é o conjunto de dados que a gente vai usar nesse curso? De música, certo? Então, a gente teve aí que pensar dados que fossem, que a maioria de vocês tivesse familiaridade, e a gente considera que todo mundo ouve música, mais cedo ou mais tarde vocês acham aí um tempinho para ouvir música, e esse é o conjunto de dados que a gente vai usar. Do Spotify, né, que é um aplicativo aí super popular, né, para escutar música, então a gente pegou os rankings semanais do Spotify de 2020, considerando o top 200 da semana, por mercado. Aqui a gente só vai mostrar os dados do mercado global, né? Então, de todos os mercados do Spotify. A gente tem dados de música, dos artistas, considerando o gênero e popularidade também desses artistas, a data de lançamento de cada música e várias características acústicas dessas músicas. Então, é um conjunto de dados relativamente complexo, tá? Mas não é o maior conjunto de dados de todo. É um conjunto de dados de um tamanho bom, né? Um tamanho aí razoável para vocês conseguirem trabalhar no curso. Então, o que tem, né? Já falei para vocês quais são os dados. A organização é super simples, tá? Então, a gente tem a tabela aí de tracks, né? De trilha, de música, né? Com todos os seus, as suas informações. Essas tracks estão ali, né, nos charts, nas paradas de sucesso, e essas tracks pertencem a artistas. Então, assim, não se preocupem em decorar esse diagrama, não precisa, tá? Mas a gente vai trabalhar com várias dessas informações aí de maneiras diferentes durante o curso. Um pouquinho de Jupyter básico. Então, o que acontece? Você quer instalar na sua máquina o Jupyter, a gente recomenda a instalação Anaconda. O Anaconda, então, já vem com o pacote de Python, com o Jupyter e as principais bibliotecas que vocês vão usar nesse curso e na vida de cientista de dados. Pandas, Matplotlib, NumPy, entre várias outras. Neste curso em específico, a gente vai usar o Jupyter Lab, que aí vocês não precisam instalar nada na máquina de vocês. Olha que bacana. Então, o Jupyter Lab permite usar todas as funcionalidades do Jupyter, mas numa interface online, sem instalação, e a gente já criou um notebook específico para esse curso. Pode editar à vontade, certo? Sem ter medo, gente, não vai quebrar a máquina, certo? Tá tudo online, não tem problema nenhum. Então, como é que é a estrutura do notebook, né? Eu fico falando notebook para cá, notebook para lá, como é que funciona? Então, na interface online que vocês vão usar, vocês têm ali à esquerda, né, no número 1, navegação lateral para diretórios e arquivos. Então, vocês vão encontrar ali todos os diretórios, né, do projeto de vocês. Cada diretório desses vai ter um conjunto de arquivos, certo? No número 2 é a navegação superior para esses arquivos. Então, conforme vocês vão abrindo arquivos diferentes, aquele número 2 ali, né, a parte superior vai mudando com os arquivos que vocês estão abrindo, certo? Muito fácil, gente. Navega ou pela esquerda ou pela parte superior, funciona. O que mais? Existem alguns tipos de célula que vocês precisam aprender. Então, o primeiro tipo delas é Markdown, tá marcado aí com o 3, que nada mais é do que células tipo texto. E é um texto que vocês podem estruturar, é um texto que vocês podem formatar, tamanho da letra, parágrafo, cabeçalho, letra colorida, do jeito que vocês quiserem, é texto. Vocês
formatam da maneira que vocês acharem melhor. Tem também as células de código, essas células aí que tem o fundo cinza, né, são células de código. Essas são as células que vocês vão editar, né, por exemplo, para formar um gráfico, é uma célula de código que vocês vão editar. E vejam, não está o código inteiro ali, né, são pedaços de código espalhados no notebook de vocês. Tem também a célula de saída, então esse gráfico aí é uma célula de saída, ele aparece porque ali, ele está dizendo ali, né, tem ali um comando pyplot, né, é o último comando que aparece antes desse gráfico, esse comando é o que manda mostrar o gráfico. Tem uma célula sem sentido ali que eu coloquei para vocês, né, porque é importante também vocês saberem o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, vocês não podem ter uma célula sem tipo, tá? Então, ou ela é Markdown ou ela é código, né? E no momento que vocês rodam o código, aparece a saída. E tem o contador de execução, esse contador vai ser importante, né? Tá mostrado ali o 1, o 1 aparece 2 vezes, né? Como assim, professora? 1 tinha que ser uma vez só. Não, mas vejam, o primeiro 1 que aparece é o 1 do código. Ao executar esse código, né, que tá aqui, então, ao executar esse código, vem aqui a saída. Então, 55 é o valor de saída do código 1, que é esse que está aqui em cima, certo? Então, vocês têm 1, tem 2, e esses números vão variando conforme vocês vão executando essas células. Muito importante, não precisa executar essas células na ordem, por isso que tem esse número, porque de repente vocês executam esse código aqui em cima, aí vão lá para baixo no final do notebook e executa outro código, aí volta para cá e executa esse. Não tem ordem, a ordem que vocês quiserem. Então, muito importante, essa parte do resultado é uma das grandes vantagens do Jupyter, porque ele armazena o resultado na própria célula. Tá? Ele não vai ficar num arquivo de saída que depois vocês não lembram onde que foi parar o arquivo de saída. Não, ele fica junto, tá? Esse resultado é exibido interativamente durante a execução, então, ao executar a célula, aparece o resultado. O notebook não precisa ser executado inteiramente de cima para baixo, né, que foi o exemplo que eu falei antes, né, que você pode pular. Tem vantagens e desvantagens nisso, então, tem desvantagens que a gente vai ver mais na parte final do curso, quando a gente falar de reprodutibilidade. E você pode executar mais de uma vez a mesma célula. Né? Você pode executar a célula, olha a saída, não gostou da saída, edita alguma coisa naquela célula, roda de novo a mesma célula, não tem problema. Bom, então tudo isso aí foi introdução, agora a gente passa para conteúdo. Primeira coisa que vocês têm que aprender é o PANDAS. PANDAS é uma maneira abreviada de dizer panel data, PANDAS. Tá? É uma biblioteca do Python de fácil utilização. Ela permite estruturas de dados de alto desempenho, ferramentas para análise desses dados, o formato tabular, que a gente chama de data frame, e séries temporais, tá? Que são os dois tipos que a gente vai ver. Então, aqui é muito simples, né? O comando para importar, import pandas as pd. Esse pd é o apelido para referenciar no código depois. Esse pd vai aparecer várias vezes no código, certo? Bom, falei para vocês, então, tem dois tipos principais, né? Então, o primeiro que a gente vai ver é tipo series, que é um array de uma dimensão. Pode ser também uma lista de valores de qualquer tipo de dados. Porém, diversos tipos em um mesmo objeto prejudicam o desempenho. Desempenho é importante, gente, porque pensa que vocês vão estar processando grandes volumes de dados. Tá? Então, o que a gente puder fazer para melhorar o desempenho, a gente faz. E a primeira dica é ter tipos series, né, considerando sempre o mesmo tipo de dados armazenado. Então, você vai ter uma series só de strings, uma series só de números, uma series só de objetos, e assim por diante. Como é que cria uma série? Muito simples, né, importa o pandas, né, que a gente já tinha visto ali no slide anterior, né, pandas pd, e depois vem os comandos que a gente precisa. Quais são os comandos que a gente precisa? Primeiro deles, o nome do objeto a ser criado. Então, artista_1 é o nome do objeto que vai ser criado. Ele é igual a
PD, que é a biblioteca do Pandas, series, então é um objeto do tipo série da biblioteca PD, né, a gente está chamando essa classe, né, e criando, então, esse objeto, né, que vai ser do tipo series. O conteúdo desse objeto está aí entre parênteses, né, então, é uma series de strings, né, Beatles, Michael Jackson, Rihanna, Skunk. E depois, uma das grandes vantagens que eu acho é mostrar o que tem dentro desse objeto. Para mostrar o que tem dentro desse objeto, você simplesmente coloca o nome do objeto e ele vai aparecer o conteúdo. Fácil assim. Mostra ali como que é o conteúdo, então, dessa série. Vejam que é um array, né? Então, os elementos são indexados, né? Ali 0, 1, 2, 3 é o índice desse array. Então, o elemento 0 é Beatles, 1 é Michael Jackson, 2 Rihanna, 3 Skunk, exatamente na ordem que vocês entraram esses strings, né, quando vocês criaram o objeto. Series é uma dimensão, data frames são várias dimensões. Então, aqui o que a gente pode pensar é que é uma coleção de series, né? Então, são colunas, cada coluna vai ser uma series, né, uma série. Então, eu vou ter ali uma coluna de followers, então, uma series, né, uma série de followers, popularidade, track name e assim por diante. E eu posso ter, falei para vocês do índice, né, eu posso ter nomes específicos, em vez de ter o índice 0, 1, 2, 3, eu posso ter o índice Tone and I, Maroon 5, Post Malone, então eu posso ter nomes no meu índice, certo? Muito, muito, muito importante, muito importante. Data frame não é a mesma coisa de tabela. Se vocês já usaram, se vocês já estudaram um modelo relacional, onde tudo é tabela, e vocês estão olhando para cá e pensando assim, é igual a tabela do modelo relacional? Não, não é. Tá? Apesar de estar apresentado como uma tabela, as funções são bem diferentes. Primeiro, o índice é integrado. Tabela relacional, você tem que criar o índice, né? Create index. Tá? Aqui não, o índice já está integrado ali no data frame por default. Vai ser um número por default, vai ser um valor por default, né? Mas vocês podem ter nomes. E as colunas, cada uma delas também tem o seu próprio índice, que é diferente da tabela relacional, certo? Então, não é a mesma coisa. Eu sei que parece, mas não é a mesma coisa. Além disso, com um bom desempenho, a tabela com uma boa modelagem, ela tem valores atômicos. E aqui, se vocês olharem ali na última coluna, genres, né, os gêneros da música, é lista, certo? Então, não é a mesma coisa que tabela. Como é que se cria um data frame? Tá? Então, a gente tem várias maneiras de criar o data frame. Essa aqui é criando um data frame a partir de uma lista de elementos. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1 é o nome do objeto a ser criado, DF, né, de data frame. 2, tem que chamar a classe pandas, né, que a gente criou antes lá nos slides anteriores. Então, pd.dataframe, então eu vou criar um objeto do tipo dataframe, com aquele conteúdo ali. Coldplay em um número, Katy Perry em um número, Adele em um número. E DF, simplesmente DF, publica o conteúdo desse dataframe para nós, na célula de saída. Lembre-se que os índices são integrados para linhas e colunas. Então, eu tenho ali 0, 1, 2 como índice das minhas linhas, 0, 1 como o meu índice das colunas, das séries. Então, como que eu crio um data frame? A segunda maneira é a partir de um dicionário. O que é um dicionário? Um dicionário é uma estrutura assim, ó, que vocês têm artistas, né, Coldplay, Katy Perry, Adele, e seguidores, o número de seguidores de cada um desses artistas. Então, como é que fica lá nos comandos? Tem data, né, eu vou criar esse dicionário, que vai ter, então, o nome das colunas, certo? É chave-valor, né, então eu vou ter a chave, e os valores, né, onde cada valor vai ser uma series, então artista, que é a chave, vai ter Coldplay, Katy Perry e Adele. Followers, né, o número de seguidores, vai ter lá os números de seguidores de cada um desses artistas. E aí, então, eu crio ali df, né, igual a pd.dataframe, passando esse data como parâmetro, e o comando df já mostra para mim, então, o que foi armazenado neste dataframe. Manipulação, existem várias
várias maneiras de manipular esses dados. Aqui eu coloquei algumas das principais funções, tá, de manipulação de estruturas e objetos do Pandas. Então, aí tem funções de estruturas, né, drop para remover uma linha ou coluna, o df, né, para adicionar uma nova coluna, né, df, coluna igual a valor, posso adicionar mais de uma coluna ao mesmo tempo, append, né, para concatenar duas ou mais séries ou data frames, dos objetos, o shape vai dizer o número de linhas ou colunas que tem na series ou no data frame, index, né, vai dar informações a respeito dos índices, né, como nomes e tipos, columns vai retornar o nome de todas as colunas, the types vai retornar o nome e o tipo de dados das colunas de um data frame. Tem muito mais, mas essas aqui são as principais. Então, isso foi a parte de introdução desse módulo, muito importante. Aqui, de novo, então, os links para o material desse curso. Agora, a gente começa a parte prática. Então, cliquem lá em parte prática. Cliquem lá em parte prática para seguirem, então, o que a gente vai ver agora. Lembrando, falei para vocês, não precisam instalar nada, porque a gente vai usar o Binder, né, do Jupyter Lab. Tá aí, ele vai ficar rodando, vocês vão ver lá que, né, quando entra ali no link, vai ficar rodando ali, que ele está, né, configurando o que é necessário para funcionar. E aí ele vai aparecer os diretórios, vai aparecer os arquivos, né? Tudo naquela estrutura que eu mostrei antes para vocês, certo? Então, navegar à esquerda, navegar lá na parte superior, células de markdown, células de código, célula de saída, células sem sentido, evitem, e o contador de execução. Então, tudo isso aqui vocês vão ter acesso no Binder, no material prático desse curso. Nos próximos vídeos, que eu espero que vocês vejam todos, a gente vai ver, então, o Danilo, né, o próximo é o Danilo, vai falar de preparação de dados, depois a Mariana com a parte de transformação, e essa parte eu chamo de engenharia de dados, porque é tudo a preparação dos dados para fazer ciência. Então, depois vem o Gabriel com ciência de dados e o João Felipe com Júpiter avançado, mais aí falando da parte de ciência de dados. Era isso, então, para a aula 2 desse módulo 1, está ali novamente o QR Code para o link do material, certo? E eu espero que vocês continuem com a gente até o final desse curso, vocês não vão se arrepender. Até mais!